Bom dia, crianças. Segunda aula de História da semana, Revolução Cubana. Página 12. Vocês já me questionaram a respeito da Revolução Cubana. Acho que foi na aula ao vivo, a Carol, não me lembro, ou a Maria Fernanda, perguntando a respeito se Cuba era socialista desde sempre ou se era capitalista. E nós vamos falar sobre essa mudança dentro da política e da economia de Cuba, desde o início da Revolução e pós-Revolução também. Então vamos lá. Cuba foi um país, vamos voltar lá atrás na história, colonizado pela Espanha. Então os espanhóis exerciam uma influência muito forte dentro do território cubano. Assim como os demais países da América, Cuba também lutou por independência para se desvincular de uma vez por todas do domínio espanhol. E qual foi o país da América que ajudou Cuba a se tornar independente? Estados Unidos. Isso mesmo. Estados Unidos tem aquela ideia de doutrina Monroe, a América para os americanos. Ele queria expulsar qualquer tipo de influência europeia da América para que ele pudesse mandar na América inteira. Então, Cuba consegue a sua independência com a ajuda dos Estados Unidos, mas a independência de Cuba não aconteceu de fato, foi uma independência entre aspas, porque Cuba conseguiu se livrar do domínio espanhol, mas infelizmente acabou caindo nas mãos dos Estados Unidos. Tudo que era tomado como decisão dentro de Cuba, na verdade, tinha uma influência muito forte dos Estados Unidos por trás. Todos os presidentes, na verdade, que Cuba teve durante o período capitalista eram chamados de presidentes fantoches, porque na verdade quem estava por trás, mandando e articulando em tudo, era o presidente, era os Estados Unidos. Cuba, então, dentro desse modelo capitalista, comandado pelos Estados Unidos, teve muito problema financeiro. Os Estados Unidos injetava dinheiro, mas tinha muita corrupção, o dinheiro era desviado, as camadas pobres ficavam numa situação muito precária. E passa a surgir, então, dentro de Cuba, esse desejo de mudança, principalmente entre as camadas mais pobres, né, de lutar por igualdade. E quem vai ser os líderes que vão liderar essa ideia e essa revolução? Fidel Castro e Che Guevara. Então são eles que vão liderar essa revolução e vão tirar o presidente capitalista do poder. O último presidente fantoche, que era comandado pelos Estados Unidos, que governou Cuba, foi Fulgêncio Batista. Então Fulgêncio Batista vai ser deposto através da revolução e a partir daí vai ser implantado o socialismo dentro de Cuba. A partir do momento em que Cuba se torna socialista, tem um alinhamento muito forte com a China e com a União Soviética, não pense que Estados Unidos desistiu, entregou o território de bandeja para o inimigo, não. Estados Unidos tenta uma contra-revolução, tenta reverter as coisas, mas sem sucesso. Então, desde 1959, quando a Revolução aconteceu, Cuba tem um alinhamento muito forte ao governo socialista. Fidel, que foi o líder da Revolução, acabou tomando o poder e, na verdade, tá até hoje, porque ele saiu e o irmão entrou, Raul Castro. E desde então, como forma de punição, o que os Estados Unidos fez? Promoveu um embargo econômico. Estados Unidos, desde a Revolução, proíbe as principais nações do mundo a manter relações comerciais com Cuba. É uma forma que os Estados Unidos encontrou de punir Cuba e Cuba acabou sentindo os efeitos desse embargo. Cuba hoje enfrenta graves problemas econômicos. Se você andar por Cuba, tem aqueles prédios quase caindo aos pedaços da década de 50, que foi a última vez que eles passaram por uma reforma. E aqueles carros também, aquelas banheiras enormes coloridas da década de 50 também, porque nunca mais entrou carro novo dentro de Cuba, porque Estados Unidos proíbe as nações de manter esse contato. E as nações obedecem? Obedecem porque são dependentes economicamente dos Estados Unidos também, tá? Eu até comentei na videoaula que o Barack Obama, no final do seu mandato, tentou uma reaproximação para acabar com o embargo e tudo mais, mas Donald Trump assumiu o poder logo depois e falou que não ia dar continuidade a essas negociações. Então hoje fica um grande ponto de interrogação, que é o maior questionamento a respeito de Cuba hoje.
O socialismo é um modelo que realmente não deu certo, é um modelo falido devido aos problemas sociais e financeiros que Cuba enfrenta, ou Cuba está do jeito que está por conta do embargo? Então a gente tem que levar isso ao pé da letra e tentar entender se daqui para frente, suponhamos que Cuba vai voltar a ter como modelo o capitalismo, vai ser capaz de suprir todo esse atraso, ou realmente o socialismo é um modelo que não deu certo e que acabou colocando Cuba na lama, tá? É sobre isso que sempre se questionam os estudiosos e os defensores ou não do socialismo cubano, tá? Vamos voltar lá atrás, eu já praticamente expliquei tudo, mas a gente vai dar uma lida e grifar os trechos mais importantes. É só isso na aula de hoje, é só essa parte a respeito de Revolução Cubana. E é claro, quando o vídeo aula acabar, você vai fazer o exercício da página 13. Vamos lá. A América Latina, que sempre esteve sob o jugo imperialista dos Estados Unidos, observou essa dominação aumentar após o início da Guerra Fria. Pode ir grifando, hein? Para compreender o contexto em que se desenvolveu a Revolução Cubana, iniciada em 59, é importante relembrar que a ilha de Cuba foi colonizada pelos espanhóis. Tão logo ocorreu a emancipação política, Cuba sofreu intervenções dos Estados Unidos em sua política e economia por meio da doutrina Monroe. Os Estados Unidos reconheceram a independência cubana, porém esse reconhecimento favoreceu a intromissão dos Estados Unidos nas questões internas. Então foi o que eu expliquei para você. Mesmo se tornando independentes da Espanha, Cuba caiu nas mãos dos Estados Unidos. Para os cubanos, a situação era ainda mais grave porque em sua Constituição foi inserida a chamada Emenda Platt, que autorizava a intervenção total dos Estados Unidos em Cuba. Durante o governo de Fulgêncio Batista, a desigualdade social e a exploração dos trabalhadores aumentou muito. O ditador era considerado um agente dos interesses dos Estados Unidos, pois as usinas produtoras de açúcar, os transportes e a eletricidade estavam todas nas mãos de países estrangeiros. Fidel Castro e seus companheiros planejaram um golpe para derrubar Fulgêncio Batista e o estabelecimento de um governo voltado aos interesses cubanos. O golpe ocorreu em 22 de julho de 54, porém ele não foi bem sucedido e seus líderes foram presos. Então houve aí uma primeira tentativa de implantar o socialismo em Cuba. Em 54, Fidel e Che Guevara foram presos e depois, em 59, vai acontecer uma segunda tentativa em que a revolução realmente vai acontecer. Olha o foco da palavra, revolução. É uma mudança drástica. Cuba deixa de ter um governo capitalista e passa a ter um governo de caráter socialista. Os revolucionários foram exilados no México. Mais para baixo, em 59, os revolucionários conseguiram tomar o poder depois de atuar no país desde 56, conquistando o apoio da população. Fulgêncio fugiu do país e os revolucionários assumiram o poder. Em 61, cubanos exilados nos Estados Unidos tentaram frear a revolução. Nesse mesmo ano, Cuba se declarou socialista, alinhando-se à União Soviética em busca de apoio. Em 62, a crise dos mísseis esquentou as relações entre Cuba e Estados Unidos. Anos depois da Revolução ter acontecido, houve um outro momento de muita tensão durante a Guerra Fria, em que deixou Estados Unidos e Cuba prestes a iniciar uma guerra mundial. O que aconteceu? Durante a Guerra Fria, a União Soviética, já que tinha um aliado forte na América, que era Cuba, aproveitou o território cubano para a instalação de mísseis. Cuba é um ponto estratégico, poderia atacar os Estados Unidos ali a qualquer momento, caso a Guerra Fria tivesse começado, que hoje você sabe que não começou. Mas Cuba foi usado, então, pelo grupo socialista como ponto estratégico para possivelmente atacar os Estados Unidos. Vários mísseis foram colocados dentro do território cubano. O presidente dos Estados Unidos descobriu que esses mísseis foram colocados em Cuba e ordenou que os mísseis fossem retirados. Isso, gente, em plena Guerra Fria, ele ordenou que retirassem os mísseis. E sabe o que o presidente da Rússia fez? Retirou os mísseis, por incrível que pareça. Se ele realmente bate o pé e fala que não, a Guerra Fria teria sido guerra quente a partir desse momento.
Mas enfim, esse episódio foi chamado de a crise dos mísseis, onde os mísseis realmente foram retirados da ilha de Cuba desde quando o presidente dos Estados Unidos descobriu, tá? Mas não foi tão simples, muita tensão rolou, até que realmente Rússia cedeu, deu um passo atrás e retirou os mísseis. Ela ocorreu quando espiões estadunidenses detectaram a instalação de mísseis nucleares soviéticos no território cubano, os quais poderiam atingir o território estadunidense. Então aqui para baixo ele fala do que eu já falei para você, da proximidade que Barack Obama tentou ter com os cubanos no final do seu governo, mas que Donald Trump não deu continuidade a essa negociação. Tá bem atualizada essa apostila, que já é o presidente Donald Trump no poder, de acordo com a atualização aqui. Agora você vai fazer o exercício da página 13. Beijo, crianças. Até mais.